Meus queridos amigos, aqui é o professor Marcelo Pichori da Silveira, esse aqui é o canal Resenha Forense, de volta com o nosso pequeno curso de Filosofia do Direito, em parceria com 7 Encontros Acadêmicos, encontro número 7 já. Hoje a gente vai falar da posição da teoria geral do direito. Vamos direto ao ponto. O primeiro tópico de hoje diz assim: o pecado cometido pelo direito comparado. Alguns pensadores procuraram lançar o conceito do direito através de um estudo comparativo das diferentes legislações, e notadamente das legislações antigas e modernas. Assim é que passaram a estudar, só para exemplificar, o direito hindu e o direito chinês, comparando sistemas legislativos. Colhido o material e checado o seu conteúdo, alguns estudiosos partiram então para uma tentativa de subir de degrau, alcançando um suposto conceito uno de direito, uma espécie de etnologia jurídica. O problema dessa tentativa não é propriamente a de dar-lhe roupagem científica, até porque essa forma existe, né? É a ciência do direito comparado. O problema disso é atribuir a ela um valor que ela não tem, que é o de filosofia do direito. É que é difícil estreitar no largo da moral lato sensu, e a gente vai falar disso mais tarde, quando eu falar um pouquinho de religião e direito aqui, o que é ética, ou melhor, o que é ético stricto sensu e o que é jurídico, né? Essa tentativa do direito comparado, de transformá-lo numa filosofia do direito apenas por querer achar um elemento abstrato em comum das diferentes legislações, incorre num erro quid pro quo, incapaz de diferenciar o jurídico do ético, a coerção estatal e jurídica da coerção religiosa e moral, o jurídico do econômico, etc, etc. No próximo tópico, eu faço uma pergunta ali, bem didática, né? A teoria geral do direito seria a filosofia do direito? A gente vai ver que alguns autores afirmam que sim, eu penso que não, eu vou explicar melhor. Além de ter havido tentativa de equiparar o direito comparado à filosofia do direito, também surgiu corrente vislumbrando a filosofia do direito como uma teoria geral do direito. Essa tese foi defendida, só para exemplificar, por Adolf Merkel e Binding e também Nikolai Mikhailovich Korkunov. Sucede que a teoria geral do direito distingue-se da filosofia do direito por ser um estudo que por inteiro se desenvolve ao nível das diversas formas do conhecimento positivo do direito, cujos conceitos e formas lógicas ela visa a determinar de maneira global e sistemática, sendo que falharam as tentativas de diferenciar as dogmáticas jurídicas das teorias gerais, na medida em que a dogmática jurídica não é senão a teoria geral do direito sob o prisma da ciência jurídica como teoria do ordenamento jurídico e suas exigências práticas, é o que escreveu Miguel Reale. Eu fiz um gráfico muito didático para mostrar a visão que eu defendo aqui nesse pequeno curso de filosofia do direito. Pelo menos eu penso assim por enquanto. Eu não vou pegar nenhum objeto, vocês acompanham aí no PDF, por gentileza. Vejam só, eu coloquei graus, né, de abstração. Então, no menor grau de abstração, ali embaixo, ó, vocês vão ver que a gente tem a ciência do direito positivo. Num degrau acima, acentuando assim a abstração, nós teríamos a dogmática jurídica. Essa abstração da ciência do direito positivo para a dogmática jurídica seria uma abstração conceitual. Então você reduz em alguns conceitos com um esforço de abstração e encontra institutos ou conceitos lógico-objetivos válidos para uma realidade ôntica em qualquer momento e em qualquer espaço. Por exemplo, relação jurídica. A faz negócio jurídico com B no ordenamento jurídico brasileiro, no ordenamento jurídico chinês, no ordenamento jurídico sul-africano, no ordenamento jurídico norte-americano, etc, etc, certo? Então, a categoria da relação jurídica em si considerada seria dogmática jurídica. Agora, o trato legislativo do negócio jurídico cai um degrau, ainda é abstrato, mas fica na ciência do direito positivo. E acima das duas, nós teríamos propriamente a filosofia do direito num grau mais acentuado de abstração. É como penso, tá? E eu coloquei exemplos aí dessa visão. O tributarista brasileiro, ao analisar as taxas, os impostos, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, assim o faz
dentro do contexto da ciência do direito positivo. O nível acima seria a dogmática jurídico-tributária e vislumbra a categoria do tributo lato sensu, sendo correto pensar então numa teoria geral do tributo. O civilista brasileiro, como segundo exemplo, ao analisar uma obrigação propter rem e uma obrigação de dar, assim o faz dentro do contexto da ciência do direito positivo. O nível acima, ou seja, dogmática jurídico-civilística, seria a teoria geral dos contratos, por exemplo. O penalista brasileiro, para dar um terceiro e último exemplo, ao analisar os crimes contra a vida no ordenamento jurídico brasileiro, homicídio e infanticídio, por exemplo, assim o faz dentro do contexto da ciência do direito positivo. O nível acima, ou seja, dogmática jurídico-penal, seria a categoria do delito, daí derivando uma verdadeira teoria geral do delito, geralmente analítica, e no Brasil decomposta em tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Então, quando a dogmática penal, por exemplo, se propõe a estudar o delito, ela traz uma categoria, ou melhor, uma teoria geral do delito sob o prisma da ciência jurídica. Quando o administrativista se propõe a estudar o ato administrativo, ele traz uma teoria geral do fato jurídico-administrativo sob o prisma da ciência jurídica. Entre nós, portanto, uma teoria geral não passa de uma busca por um nível de maior abstração do que se costuma chamar de ciência do direito. Enfim, como diz Guilherme Recena Costa, a elaboração de uma teoria geral é o resultado de um exercício intelectual de abstração, sendo que por meio desse esforço metodológico são identificadas categorias gerais comuns a uma série de elementos concretos, no intuito de oferecer uma visão panorâmica e uma explicação coerente de determinado objeto de estudo. De maneira que a teoria geral será sempre um nível maior de abstração da ciência do direito. A lição que eu transcrevi, do Guilherme Recena Costa, envolvia a teoria geral do processo, mas cabe lhe lembrar, só para ilustrar, a teoria geral do delito, que eu acabei de mencionar, tendo ela como conceito teórico geral a conduta, a teoria geral da pena, que tem como conceito teórico geral a sanção, a teoria geral do direito privado, que tem como conceito teórico geral só para exemplificar o contrato, e assim por diante. O que Adolf Merkel, Binding e Nikolai Mikhailovich Korkunov, sem prejuízo de outros nomes, mas o que esses três autores que eu mencionei exemplificativamente pretenderam foi alcançar os princípios gerais do direito sem sair do campo da ciência do direito positivo, sem ingresso também nas indagações de ordem filosófica. Pensava-se que a conclusão dos estudos particulares possibilitaria o alcance dos princípios gerais sem uso de uma filosofia propriamente dita, num recorte estritamente científico-jurídico positivo. A objeção que pode ser lançada contra essa tentativa pode ser buscada ainda nas primeiras aulas desse pequeno curso de filosofia do direito. O que nós tentamos aqui é justamente buscar um conceito universal de direito, válido para todos os tempos e todos os lugares. O que eu quero aqui é um conceito universal de direito. Poderíamos retirar de fatos empíricos esse conceito universal de direito? Ora, o conceito de direito transcende os limites da realização do direito como fato histórico. A ciência do direito positivo fornece soluções particulares, enquanto o conceito do direito deverá ser sempre um conceito universal, isso é inegável. O jurista, assim, jamais poderá se preocupar com um conceito universal do direito, partindo de manifestações contingentes que a vida jurídica apresenta através do tempo. Por isso que eu frisei mais de 2 vezes aqui a diferença da atitude do jurista propriamente dito e do filósofo do direito. Há uma inegável diferença de espírito de ambos. O jurista pode, sim, buscar um nível maior de abstração da teoria do direito, é a teoria geral do direito, mas nível ainda maior de abstração mesmo só com a filosofia. A teoria geral do direito tem o limite imanente do direito positivo, residindo dentro do âmbito da positividade. A filosofia do direito é eminentemente crítica e busca uma relação universal e também especulativa, por isso que não se confunde com a dogmática mesma. Eu encerro aqui esse 7º encontro, vou gravar o 8º encontro logo mais, para falar da posição da teoria geral do Estado dessa vez. Até mais, pessoal.